Uma boa noite a todos os presentes, os amigos, os internautas que nos acompanham. Como a gente está retornando agora do recesso, não foi um momento que a gente esteve parado, muito pelo contrário, né, as coisas continuam, mas as pautas se acumulam, não vai dar para tratar de tudo que eu gostaria, então vou tratar do que der e na semana que vem a gente continua. Mas brevemente sobre os temas que estão mais presentes aí, né, na imprensa, na internet, na população, nos nossos debates, as questões que estão ocorrendo na nossa cidade. Primeiro, eu quero fazer menção a essa mensagem que o prefeito fez. Ele mandou um vídeo, né, no grupo de vereadores e hoje enviou uma carta também, inclusive apostando numa coisa que é uma qualidade dele, que é o diálogo, né? Eu nunca deixei de reconhecer essa qualidade. No entanto, algumas coisas precisam ser coerentes, precisa ajustar, inclusive, os números que ele faz menção aqui nessa carta. Eu me refiro, por exemplo, quando ele se dirige à Câmara de Vinhedo e fala que a cidade aprovou um orçamento de 433 milhões de reais, né? Quando, na verdade, senhor prefeito, o orçamento da cidade é de 480 milhões. O que ocorre aqui? Não é um problema só do prefeito, é um problema de governo, porque o governo acha que o orçamento da Sanebave não é da cidade, né? E não existe isso. A Câmara de Vinhedo aprova um orçamento do município. Então, são 480 milhões de reais. A Sanebave, embora alguns gostariam, ela não é uma empresa privada que está na mão de grupos privados. Ela é uma autarquia pública que tem que prestar contas, que tem que responder à legislação em vigor. Então, isso aqui me parece um vício, né, de achar que a Sanebave é tão independente que o recurso da Sanebave não tem nada a ver com o orçamento público. É um absoluto erro que eu gostaria que o prefeito corrigisse, né, não só na carta, mas como concepção de cidade. Eu também quero falar rapidamente dessas tensões, dos problemas que a população apontou no início desse ano. Eu atuei, em boa medida, em quase todas essas pautas. Eu me refiro ao problema do IPTU, né, que teve aí vários carnês lançados erroneamente, e principalmente o problema da água, né? Eu tive pessoalmente lá na Sanebave, né, já que a gente está tocando na autarquia, e o superintendente, os técnicos, nos disseram que houve uma adaptação por conta do final do ano, né, tem 5 dias, uma semana de diferença das leituras, e isso faz com que uma parcela importante das contas aumentem. Só que, nas contas seguintes, isso seria ajustado. E não é isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo contas com o dobro do preço, com o triplo do preço. E, sinceramente, quando eu fui conversar com o superintendente, eu não tinha me atentado para uma questão que é super importante. O que a Sanebave faz nessa cidade é uma manobra. Porque se a pessoa gasta X metros cúbicos mês, e se você aumenta uma semana, você pode fazer a pessoa sair daquela faixa de preço. Então, ela salta para uma outra faixa de preço e aumenta muito o valor da conta. Veja a manobrinha esperta. E não é à toa. Faz isso de forma, com o perdão da palavra, na minha opinião, com uma certa malandragem, né? Porque esse dinheiro não vai voltar para o cidadão. E as pessoas estão reclamando sistematicamente. As contas de água aumentaram muito. É intolerável a Sanebave reiteradamente fazer essa manobra, que aumenta o preço da água das pessoas, e isso não volta. E eu estou começando a duvidar de que isso é residual, que é só esse problema de uma semana. Por quê? Não é possível. Gente da cidade toda, de condomínio, dos bairros populares, marcando a gente na internet, mandando pelo WhatsApp, no Facebook, e-mail, contas que dobram, triplicam do preço. Isso não é normal, né? Inclusive, eu espero uma resposta mais convincente da autarquia em relação a essa questão dos aumentos. Estou acompanhando também essa questão do IPTU. Vamos ver como que isso vai avançar aí nas próximas semanas. Sobre a questão das entidades, nós tivemos 2 sessões extraordinárias na semana passada, estive nas 2, votei favorável aos projetos, entendo a importância dos repasses, mas fazendo
algumas ressalvas, né? Uma de que o governo de Vinhedo deve fazer parceria, né? E não explorar entidades, transferir a sua responsabilidade para entidades, né? Isso, para mim, é um risco, né? Dei um exemplo, por exemplo, da questão do transporte de crianças, jovens, etc., que tem problema crônico de mobilidade, pessoas com deficiência, que estava aí, né? Tem alguns locais que ainda está com problema de ter um ônibus, tá? Transferindo isso para as famílias e para a entidade, né? O que não é justo. E eu apresentei, inclusive, depois de conversar com diversas entidades, um projeto de lei que aperfeiçoa os mecanismos de controle e de fiscalização, né, ampliando as possibilidades da gente acompanhar isso. Ninguém quer asfixiar as entidades, nem fazer caça às bruxas, mas a gente quer ampliar as possibilidades de ter controle público, de ter fiscalização. E, claro, nós temos que dialogar sempre com as entidades para entender, né, para também não ficar comparando mecanicamente, porque alguns custos realmente eles são caros, né, não são coisas baratas. Então, eu quero me esforçar aí no próximo período a entender isso, né, ter indicadores corretos para que a gente possa acompanhar o que significa cada pessoa que é atendida, cada criança, cada idoso, e também para que a gente melhore esse diálogo, essa interlocução e os mecanismos de cobrança que existem. Meu próximo ponto é relativo ao projeto que a vereadora Flávia Bittar apresentou, e ela me convidou na semana passada para a gente tratar com outras autoridades, com a Secretaria de Segurança, teve também o presidente da casa, o promotor Rogério Sanches, que é a questão da Procuradoria da Mulher, enquanto um projeto guarda-chuva para debater outras questões da cidade que vão contribuir com as políticas públicas para as mulheres, né? Me refiro à necessidade de um abrigo para mulheres que precisam de medidas protetivas, e Vinhedo ainda não tem. Me refiro à delegacia da mulher, que Vinhedo só tem de fachada, só tem para inglês ver, né? Vinhedo não tem delegacia da mulher, tem uma plaquinha lá que não existe. As mulheres têm que ser atendidas por uma delegacia decente, com um local adequado, e por uma outra mulher que possa dialogar. Pois não, vereadora Flávia? Só uma parte, rapidamente. Eu vou amanhã estar com a promotora em São Paulo, com a Valéria Scaranzi, e hoje a Bruna, a delegada Bruna, entrou em contato comigo, que é justamente esse o pedido dela. Então, eu vou resumir tudo na semana que vem, que vai estar tudo mais esclarecido, mas ela quer ou que se reforme a delegacia e se faça uma entrada em separado, ou que se tire de lá a sala dela da DDM. Obrigada. Muito bem. E por falar em mulheres e questão da violência, aconteceu um episódio no final do ano muito triste, muito perigoso, na minha opinião, no município de Vinhedo, e que ainda não teve um desfecho, né? Eu falei com alguns investigadores e com a delegada sobre o crime que aconteceu aqui no centro da cidade, de 3 caras, 3 homens, 3 rapazes, não se sabe exatamente o que era, né, qual que é a idade, lançarem uma bomba, segundo os relatos, uma bomba de efeito moral, contra uma senhora idosa e uma criança, né? Alguns duvidavam, mas aí chegou um monte de testemunhas, né? As testemunhas confirmaram esse acontecimento, inclusive o acontecimento que a pessoa falou em nome, está aqui um presente do Bolsonaro e jogou a bomba, que eu tenho certeza que o presidente não deve concordar com esse tipo de atitude em nome dele. Agora, a nossa cidade não pode tolerar esse tipo de coisa, né? E todas as vezes que eu tive diante de violência política aqui no Vinhedo, na região, no Brasil, seja contra quem for, eu repudiei, né? Então, eu peço o esforço das autoridades, porque já tem a foto do carro, dos meliantes, um carro bege, só que não conseguiu pegar a placa. Então, eu creio que se investigar um pouquinho mais, chega, né? E é um crime, não sei onde vai estar configurado, né? Mas pode estar configurado em um monte de lugar, mas certamente uma ação criminosa feita em nome da política, né? O que é ainda mais perigoso. Então, fica aqui o meu repúdio a esse tipo de atitude no município de Vinhedo. Volta às aulas. Eu também não me conformo com o grau de incompetência do governo municipal com relação a várias questões, né? Vi o vídeo da IPTV, acompanhei, falei com alguns
profissionais lá do Saci Pererê. Mas como pode um município como o nosso, né, depois de vários dias aí de recesso, deixar não é só Saci Pererê, não. Tem outras creches, outras unidades escolares que têm problemas, não tão crônicos como esse que foi colocado aí. E eu quero adicionar uma questão aqui, que é o seguinte: essa obra de reforma do Saci Pererê custou quase R$700 mil. Eu acho isso muito dinheiro. Está desconfiando? Tô. Acho que tem azeitona nesse angu aí. Acho que tem. Porque não é uma estrutura complexa. Nossas creches, vê lá, são galpões, são estruturas simples, não tem nada de arquitetura, né? R$700 mil eu levanto um outro negócio daquele. Consultei alguns construtores da cidade. R$700 mil quase para fazer algumas reformas. Está estranho, né? Então, além de estar estranho o valor, como pode começar as aulas sem a coisa pronta? Sem os uniformes, gente. Todo ano estão os vereadores aqui esgoelando para os uniformes. Não, mas aí tem um debate que agora é só para as crianças mais pobres, não sei o quê. Negócio é o seguinte, né? Se a cidade de Vinhedo exige que as pessoas, que as famílias coloquem as crianças lá com uniforme, a cidade tem que dar esse uniforme, e dá há muitos anos. E nós não estamos aqui falando de uma cidade pobre, nós estamos falando de uma cidade que arrecada quase R$500 bilhão. R$500 bilhão para uma cidade com 77 mil habitantes, é muito dinheiro, né? Então, não é aí que se deve fazer economias, não é cortando ônibus de estudante, não é asfixiando as famílias e criando essa dificuldade por conta dos uniformes escolares. Então, quero colocar isso, né? Até o repórter falou muito bem, né? Como é que pode, todos esses dias aí de recesso, o pessoal ficou dormindo, né? Todo mundo saiu de férias, que negócio é esse, né? Que volta à cidade, não estamos com as coisas todas prontas. Finalmente, quero tratar aqui da questão do aumento das passagens que ocorreu agora, né, na última semana, nas 2 últimas semanas, no transporte coletivo interurbano. Nós apresentamos uma moção, eu tive a iniciativa de apresentar, quase todos os vereadores assinaram, apelando à MTU para que reveja esse aumento. Eles autorizaram um aumento que é o triplo da inflação. Nada nesse país, imagine, o salário das pessoas não triplicam a inflação, ninguém nesse país recebe aumento no salário com o triplo da inflação. Então, como é que você aumenta um ônibus com o triplo da inflação? Então, eu fiz isso primeiro porque é um absurdo o intermunicipal, e segundo que pode ser a antessala para um outro aumento absurdo, que é o dos municipais, que nas próximas semanas vai ser anunciado, que em geral é na festa da uva. É a tática que não engana mais ninguém, né? Espera o carnaval, o povo está alegre, festa da uva e tome aumento, né? Para com essa palhaçada, todo ano isso, né? Teve ano que não teve, porque a gente brigou, denunciou e tal, mas não se tem transparência em relação ao aumento de passagem. Esse aumento da passagem da MTU e do transporte coletivo intermunicipal foi completamente absurdo, e espero que a gente consiga resolver essa questão da MTU, e espero que esse aumento do regional não seja a antessala para justificar o aumento do ônibus local. E para encerrar mesmo, já que sobrou alguns segundos, da festa da uva eu estou acompanhando, estou dando aí um voto de confiança. A empresa que está fazendo tem problema, né? Já foi condenada, inclusive, não é uma empresa simples, a gente está de olho, estamos acompanhando. E estou recebendo mensagens dos moradores do entorno, né, de bairros populares, dos condomínios, sobre a questão do barulho, né, de que é preciso regular o barulho, o horário, né, o tom, etc., etc. Então, espero também que o governo municipal saiba ter o bom senso de fazer com que a coisa aconteça, que as pessoas festejem sem atrapalhar o sono daqueles que querem descansar
seja onde estiverem, né, nos bairros populares ou nos condomínios. Obrigado a todos e boa noite. Não há mais inscritos, senhor.